Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Primeiramente, olá a todos do canal. Eu sou novo por aqui. Meu nome é João Paulo e eu tenho 38 anos. O meu relato aconteceu no final do ano de 2006. E agora eu vou repassar esse ocorrido para vocês. As coisas começaram a ficar ruins para mim quando eu tinha por volta de 13 anos. Meus pais eram divorciados. Minha mãe morava em uma cidade e meu pai morava em outra. Vez ou outra, meu pai mandava dinheiro ou alguma outra coisa, mas isso era bem raro. Como a minha mãe sempre trabalhou, ela segurava as pontas lá em casa, e até que vivíamos bem, na medida do possível. Eu estudava de manhã e fazia um cursinho no período da tarde. Nesse tempo, a minha vida até que era confortável. Passou um tempo e a minha mãe conheceu meu futuro padrasto. Eles começaram a namorar e dentro de uns 6 meses eles já estavam morando juntos. E claro, o cara veio morar na nossa casa. Só que o meu padrasto não gostava de mim. E qualquer coisa que eu fizesse, dentro ou fora de casa, já era motivo para briga, sendo que eu estava na minha própria casa. Eu sempre fui uma pessoa muito na minha. E eu não era tão chato, mas nem tinha o direito de ouvir música na minha casa. Eu tentei manter a minha rotina, ia para a escola e depois para o curso. E quando chegava em casa, ia direto para o meu quarto. E mesmo não fazendo nada demais, tudo era motivo para brigas. Meu padrasto começou a fazer intriga para minha mãe. Todo dia quando ela chegava do trabalho, ele tinha uma reclamação diferente de mim. E chegou ao ponto em que a minha mãe não me quis mais. Ela só disse que eu ia morar com meu pai na outra cidade. Arrumou minhas coisas e no mesmo dia me mandou para lá. Eu nem peguei documentos de transferência na escola nem nada. Tudo foi muito rápido e sem ter alternativa, eu fui de mudança. Eu viajei algumas horas e quando cheguei no endereço do meu pai, não tinha ninguém lá. Eu ainda fiquei um tempão esperando, até que finalmente meu pai chegou. Me viu na porta da casa dele. Para nossa surpresa, a minha mãe não tinha avisado nada para ele, e meu pai ficou super irritado. Quando tentei falar para ele tudo o que tinha acontecido, tive que ouvir um enorme sermão, sendo que eu nem merecia ouvir tudo aquilo. Mas não tinha jeito. Meu pai me deixou ficar por lá. Porém, as coisas só foram dando mais errado ainda. O meu pai passava dias fora de casa, no emprego dele. Lá, ele tinha direito à alimentação e alojamento. E com isso, ele não voltava para casa. Às vezes, ele deixava comida para mim, mas nem sempre era assim. Eu não morri de fome porque tinha feito amizade com o filho da vizinha. E toda vez que eles iam comer, me chamavam. E ali eu conseguia me alimentar. Mas isso me fazia sentir muita vergonha. Eles sempre me trataram bem, mas eu sabia que aquilo estava errado. A situação só foi ficando pior. E cada vez mais, meu pai passava dias fora de casa e não se preocupava em nada comigo. Naquele tempo, eu até parei de estudar, já que ele nunca ia atrás de escola para mim. Eu praticamente só ficava em casa. Eu fiquei triste, mas após tanto sofrimento, resolvi tomar uma atitude. Eu pensei comigo mesmo que devia fazer alguma coisa pela minha vida. Meus pais não me queriam,
e eu tinha que dar um jeito de me virar, arrumar um emprego ou fazer qualquer outra coisa. Eu comecei a procurar algo, mas o máximo que conseguia era fazer bico em alguma oficina. E o dinheiro era muito pouco, mas eu tentava me manter. O tempo foi passando, e certo dia chegou um parque de diversões na minha cidade. Era um parque daqueles bem pequenos, e andam de cidade em cidade. E eu resolvi ir lá, mesmo sem dinheiro, ao menos para tentar me distrair. Mas eu cheguei cedo, e eles ainda estavam montando muitas coisas. E ali eu vi uma oportunidade. Me entrosei com os funcionários do parque e comecei a ajudar eles. Eu ajudei a montar o que eles me pediam e fiz algumas amizades naquela noite. Alguns dias depois, eu comecei a ir para lá com mais frequência, até que tive a oportunidade de falar com o dono do parque. Eu perguntei se ele tinha algum trabalho para mim. Qualquer coisa servia. Ele ainda perguntou se eu tinha família, mas eu respondi que não. Apesar de eu ter, era o mesmo que não tivesse, já que eles não me queriam por perto. Eu respondi para ele que eu era sozinho, mas que não queria fazer coisas erradas. E eu só queria uma forma justa de me sustentar. O dono ficou desconfiado. Mesmo assim, disse que não tinha problema. Eu poderia trabalhar com os afazeres do parque e me daria um barraco. E quando o parque fosse embora, se fosse o meu querer, eu poderia ir embora junto com eles. Depois de ouvir isso, fui em casa e conversei com meu amigo, e contei a ele que estava indo embora. E quando meu pai aparecesse, pedi para ele dizer que eu tinha ido embora, trabalhar em outro lugar. Eu peguei as poucas roupas que eu tinha e fui para o parque. Eu ainda fiquei na cidade por 2 semanas, e depois disso, desmontaram tudo e eu fui junto. A partir daí, eu ficava algumas semanas em cada cidade, e eu ajudava a montar toda a estrutura do parque. E depois de tudo montado, eu ficava em algum brinquedo para pegar os ingressos, e fiquei com essas 2 funções. Pro que era a minha vida, eu melhorei muito. Tinha um lugar para dormir, tinha comida, e todos no parque me tratavam bem. O ambiente era saudável, e todos eram muito unidos. Ali era realmente uma família, e eu fui acolhido, e isso durou por anos. Daí, agora vem o ocorrido estranho que aconteceu comigo. Pois bem, já havia se passado uns 3 anos. Eu estava tentando fazer o meu serviço direito, e assim tudo ia bem. Até que chegamos numa cidade na divisa do Pará com o Amapá. Era uma cidade do interior, e estava tendo um evento por lá. Era o aniversário da cidade, e o plano era ficar lá por umas 2 semanas. Mas durante esse período, o prefeito da cidade teve uma iniciativa de incentivar a vacinação das crianças. O prefeito pagou uma determinada quantia para o dono do parque, e a mãe que vacinasse os filhos tinha o direito a ganhar um determinado número de ingressos para levar as crianças. A campanha deu muito certo, e por esse motivo estendemos a estadia por lá, um tempo a mais. Certa noite, eu estava na roda gigante, pegando os ingressos e atento ao redor. E percebi que tinha uma certa moça na fila que me observou por um tempo, e eu comecei a olhar para ela também. Eu achei ela muito bonita, e tivemos uma troca de olhares. Eu percebi que ela comprava ingressos mais de uma vez para a roda gigante, e ela voltou várias vezes no brinquedo. Eu criei coragem e me apresentei para ela, e começamos a conversar. O nome dela era Sofia, e convidei ela para passear comigo no parque. Ela aceitou e tivemos uma noite agradável conversando. No final da noite, eu me ofereci para deixá-la em casa.
Estava tarde e ela parecia estar sozinha. Ela aceitou, e durante o trajeto à casa dela, nós tivemos um namorico. Pois é, quando chegamos na casa dela, deu uma confusão. O seu pai estava na porta esperando por ela, e quando me viu, ele ficou muito bravo. O velho partiu para cima de mim, na intenção de brigar, e isso só não aconteceu porque a filha não deixou. Ela disse que eu tinha me oferecido só para levar ela em casa, mas o pai dela estava irredutível. Eu percebi que aquela situação só tinha como piorar. Eu me despedi e fui logo embora para o parque. O pai dela ainda ficou me xingando e disse que se me visse novamente com sua filha, ia acabar com a minha raça. Mas eu não liguei. A semana correu normalmente e no fim de semana a Sofia apareceu no parque e pediu para conversar comigo. Ela me pediu desculpas por tudo e pelo comportamento do pai. Eu respondi que não tinha problema, mas ficou claro que o pai dela não queria vê-la comigo e eu não queria causar problemas para ela. Sofia, muito maliciosa, me disse que seu pai tinha saído para pescar e que ela estava sozinha em casa e me convidou para ir para lá. Eu dei um perdido no pessoal do parque e fui. Passei a noite com a Sofia, mas saí de lá ainda no escuro, para não correr o risco de nenhum vizinho me ver. Eu não queria que o pai dela soubesse o que tinha acontecido. A Sofia continuou indo me visitar e tivemos um namorico escondido. Nesse meio tempo, nosso chefe decidiu que íamos fechar numa sexta-feira. As semanas estavam sendo exaustivas e todos precisávamos repor as energias. E no fim de semana íamos reabrir o parque. E ali foi a nossa folga. Todos nos reunimos, jantamos juntos e ficamos ouvindo e contando lorotas, até altas horas da noite. O seu Ribamar, que era um dos seguranças do parque, sempre ficava alerta pela noite. No parque tinha o acúmulo de dinheiro, e o seu Ribamar e o seu Carlos faziam a segurança. De noite, eles sempre ficavam acordados vigiando, e de dia ficavam de folga. Eles também apartavam brigas e tiravam algum engraçadinho do parque, espantavam bêbados e esse tipo de coisa. E secretamente, ambos tinham suas armas. Nessa noite em questão, eles até contavam sobre coisas que já tinham visto. Eu não acreditava nessas histórias, mas gostava de ouvir. Após horas de causos, me deu sono. Me despedi de todos e fui embora para o meu barraco. O meu barraco sempre era mais afastado dos outros do parque, justamente porque às vezes eu arrumava alguma namoradinha nas cidades e queria ter mais privacidade. Nós estávamos num terreno fora da cidade, mas que era da prefeitura, e por ali era cercado de mata. Umas horas da noite, eu acordei com uma sensação estranha. Eu tive insônia e não conseguia mais pegar no sono de jeito nenhum. Como eu estava acordado, tive vontade de ir ao banheiro. O nosso banheiro era uma latrina cavada, e quando a gente fosse embora, claro que a gente ia tapar, mas naquele momento era um banheiro bem improvisado. Esse banheiro ficava a uns 30 metros da minha barraca, e era afastado, também por causa do mau cheiro, para não me incomodar. Quando eu estava no banheiro, comecei a escutar um barulho estranho, de algo correndo dentro do mato, e um barulho de galhos se quebrando. Eu achei que era algum animal selvagem, e parecia ser algo grande. O barulho se aproximava, e quando eu olhei pela brecha do banheiro, um animal saiu de dentro da mata, todo coberto de pelos negros. Um bicho grande, e eu não reconheci que animal seria aquele. E fiquei olhando, quieto. O bicho cheirava o chão e olhava de um lado para o outro. Mesmo a iluminação sendo pouca,
Vi que o bicho tinha umas orelhonas e umas presas enormes para fora da boca. Era algo muito feio e fiquei com medo. E o animal foi na direção do meu barraco. E pouco tempo depois, eu escutei um barulho das minhas coisas sendo jogadas. Eu permaneci quieto, mas estava morto de medo. Eu pensei que bicho feio era aquele, e ainda por cima destruindo as minhas coisas. Até que aquilo saiu do barraco e olhou ao redor, e ele ficou parado por um tempo, até que olhou na direção do banheiro e começou a vir na direção que eu estava. Eu estava desarmado e sem chance de me defender. Quando eu vi aquele bicho vindo na direção do banheiro, eu comecei a gritar pedindo ajuda. E quando o bicho percebeu onde eu estava, se preparou para correr na minha direção. Ele ainda deu um escorão no banheiro e se jogou contra a parede, e eu achei que tudo ia desmoronar. Logo, eu escutei as vozes dos vigilantes, e um deles falou que tinha ouvido um barulho na direção do banheiro. Depois disso, o bicho parou, e logo escutei um barulho de tiro. Eles gritavam, lá está ele, e um deles disse que era um lobisomem, e disse para continuar atirando. Eles deram mais uns 4 tiros, e aquela coisa correu. Pouco tempo depois, eles chamaram por mim. Eu respondi e saí de dentro do banheiro, bastante assustado. Eu agradeci a eles, e os dois conversaram comigo e me acalmaram. O seu Carlos falou que o bicho que tinha ido lá, com certeza era um lobisomem. Como ele havia se criado no interior, sempre contava histórias de assombração e de criaturas que já tinha visto. E ele afirmava que aquilo era assim um lobisomem. E disse que quando mais novo, seu pai tinha atirado num lobisomem. Então, aquela não era a primeira vez que seu Carlos estava vendo um. E seu Ribamar estava um pouco assustado. Ele disse que já tinha visto muita coisa, mas um bicho como aquele era novidade para ele. Eu não consegui dormir e fiquei com eles pelo restante da noite. Seu Carlos contou que lobisomem era gente que virava bicho e que atacava as pessoas na noite. Ele disse que acertou um tiro no meio da costa do lobisomem e que daquela distância não tinha como ele errar, e ainda ria, contando sua proeza. E por algum motivo, eu guardei essa informação na memória. Depois desse ocorrido, mudei meu barraco de posição e fui para perto de onde os outros dormiam. E passei algumas noites sem dormir direito, com medo do lobisomem voltar. Mas certo dia, a Sofia veio me visitar e disse que não podia demorar. Ela estava inquieta e, estranhando a pressa dela, eu perguntei o porquê de tanta pressa. Ela disse que seu pai estava com raiva. Apesar de todos os cuidados, alguém tinha nos dedurado. O velho ficou furioso de saber que eu tinha passado a noite na casa dele, mas ela disse que seu pai voltou da pescaria doente. Ele tinha se acidentado e ela estava cuidando dele. Isso atiçou minha curiosidade e eu perguntei mais detalhes do que tinha acontecido com o pai dela. Ela falou que ele tinha caído e machucou as costas num tronco, o que deixou um buraco muito feio nas costas dele. Mesmo Sofia tentando levar o pai para o hospital, ele se recusou e ela cuidou dele em casa mesmo. Rapaz, quando ela falou tudo isso, na hora eu lembrei da noite que seu Carlos atirou no lobisomem. No dia do ataque, eu fiquei com aquela informação na cabeça. Eu não disse nada, mas aconselhei ela a ir logo cuidar do pai. E assim ela fez, e foi embora. Depois disso, eu fui até o barraco do seu Carlos e contei para ele que a menina que eu estava namorando contou que seu pai havia machucado as costas. E eu recordei da noite que ele atirou
e acertou nas costas do lobisomem. Seu Carlos disse que então o lobisomem era o pai da Sofia, já que ele já havia me ameaçado anteriormente. E eu respondi que sim, e que o pai da Sofia tinha dito que ia acabar com a minha raça. Seu Carlos me mandou tomar cuidado e disse que o seu lobisomem veio uma vez, ele devia estar me espreitando para me pegar sozinho. E aí sim, eu ia estar ferrado. Depois que o seu Carlos me falou isso, eu não me afastava do parque durante a noite por nada. E eu fiquei assim, sempre com medo do lobisomem me pegar sozinho. E a partir daquele momento, para mim, o lobisomem era o pai da Sofia, e ninguém ia me convencer do contrário. Sabe, podia até não ser, mas era muita coincidência o lobisomem atacar o parque e o pai dela aparecer machucado no mesmo local em que o seu Carlos acertou o bicho. E parando para pensar, o lobisomem veio diretamente no meu barraco, como se tivesse vindo justamente para aquilo, o que fez aumentar ainda mais as minhas suspeitas. Depois desse ocorrido, ainda ficamos mais uma semana na cidade, mas eu não via a hora de sair dali. Na véspera de irmos embora, eu adormeci rápido, devido à exaustão, mas acordei no meio da noite escutando uma gritaria. Quando eu saí do barraco apressado para ver o que estava acontecendo, eu vi o seu Ribamar com o seu Carlos, correndo e atirando. Quando olhei na direção que eles estavam indo, de longe vi o lobisomem de novo. Ele corria entre os barracos e saiu para a direção da mata. Os dois estavam acordados e viram o lobisomem andando no meio dos barracos. E dessa vez, o bicho tinha sido mais ousado. Eu tinha certeza que o lobisomem era o pai da Sofia e estava me procurando. Após os ânimos se acalmarem, o seu Carlos veio até mim e disse: João Paulo, o lobisomem veio de novo atrás de ti. Nós passamos fogo nele, mas não sabemos se acertamos. Depois daquilo, eu fiquei acordado junto com seu Ribamar e seu Carlos, mas o lobisomem não voltou depois desse segundo ataque. E até que enfim, chegou o dia de irmos embora. E quando saímos daquela cidade, eu nunca me senti tão aliviado na vida. Eu ainda trabalhei mais alguns anos nesse parque, mas depois saí. Meu pai sofreu um acidente de trabalho, e mesmo não merecendo, eu voltei para cuidar dele. E eu acabei arrumando um trabalho na minha cidade, constituí família e depois ainda me mudei, mas não fiquei viajando como antes. Bem, pessoal, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!